Olá, pessoal da TV Web Cultura. Estamos aqui com o Dr. Thales Dantas para falarmos hoje de diagnóstico por imagens. Doutor, o que é diagnóstico por imagem? Como que funciona o processo nessa sua área de trabalho? Bom, essa é uma área de atuação da medicina, né? E existem muitos métodos diferentes de diagnóstico por imagem, desde os métodos mais antigos, como raio-x, né? Até os mais modernos, como tomografia, ressonância, né? Passando também pela ultrassonografia, enfim. É uma área ampla que praticamente todas as especialidades da medicina acabam, o diagnóstico por imagem acaba trabalhando em conjunto com todas as outras especialidades, né? Certo. E como que funciona para o paciente? Ele vem aqui, realiza os exames, sente algum tipo de dor para realizar o exame? Que tipo de diagnóstico também ele pode ter através das imagens? Bom, o diagnóstico por imagem, né, a radiologia, o diagnóstico por imagem, é um método complementar de diagnóstico. Então, o paciente, primeiro, ele precisa ser avaliado por um médico assistente, né, de acordo com a queixa dele, com a doença, ele vai ser avaliado por um médico da especialidade que for condizente com aquilo, né? E esse médico, que é o médico do paciente, o médico assistente, é que vai avaliar se há necessidade de um diagnóstico complementar, né, de um exame de imagem, e com base nisso, com base na suspeita clínica dele, ele vai solicitar o exame que for adequado para o paciente. Então, essa é uma dúvida comum dos pacientes, não é o paciente que normalmente sente alguma coisa e vem à clínica de diagnóstico por imagem para fazer o exame. Ele primeiro é avaliado por um médico, que aí sim vai escolher qual é o exame mais adequado para a doença dele, qual é o exame que vai ajudá-lo no diagnóstico. Doutor, e quais são os exames mais comuns que você realiza aqui durante o dia a dia? Bom, Luna, aqui na nossa clínica a gente realiza principalmente exames de ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética, né? Existem outros métodos que a gente também usa no dia a dia, como raio-x, densitometria, mamografia, mas o nosso carro-chefe aqui são os três primeiros que eu te falei. E em relação à frequência, cada tipo de exame, cada método diagnóstico tem uma indicação precisa, né? Algumas doenças são melhores avaliadas por ultrassonografia, outras por tomografia, outras por ressonância, e isso vai ser definido com base na suspeita clínica, na doença do paciente, principalmente pelo médico assistente, né? Pelo médico da paciente que solicitou o exame. Certo. Então, existe pouco contato entre você e o paciente. É mais comum esse contato ser entre você e o médico que está examinando o paciente, correto? Isso depende um pouco, né, do exame que é feito. Por exemplo, no exame de ultrassonografia, o contato é intenso entre o médico radiologista e o paciente, porque somos nós que executamos, né? É um exame dinâmico que a gente faz ao lado do paciente, obtendo as imagens. A maioria da população já fez algum exame de ultrassonografia e sabe como funciona. Nos exames de tomografia e de ressonância magnética, o contato é um pouco menor, né? O paciente vem à clínica, a gente está o tempo todo, nunca um exame é feito na clínica de imagem sem um médico ao lado, né? Mas às vezes o paciente não tem a oportunidade de conversar com o médico, porque ele está lá na máquina, a gente está em outra sala vendo o exame, orientando o exame, avaliando as imagens, e nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar diretamente com o paciente, mas a gente tenta fazer o máximo isso, né? Alguns detalhes da história clínica, né? Às vezes o médico não consegue, mas algum outro membro da equipe, né? Da enfermagem, os técnicos que executam o exame estão sempre em contato com o paciente. O paciente não fica sozinho durante o exame, não. Ele está sempre assessorado, né? E de acordo com o tempo, houve algum avanço tecnológico nos aparelhos? Antes era mais difícil, hoje é um pouco mais fácil ao acesso a esses equipamentos? Como que funciona? Não, com certeza. Essa área de diagnóstico por imagem é uma das áreas que mais avançou nos últimos anos na medicina. Todas as áreas da medicina avançaram em passos rápidos nos últimos anos, mas a diagnóstico por imagem, por estar ligado diretamente à tecnologia, avançou muito. Então, antigamente, a qualidade das imagens era muito, né, menor, foi melhorando isso, né? Hoje é tudo digital, você consegue fazer diagnósticos muito mais precisos, muito mais rápidos, né, com muito mais segurança. Outra coisa que mudou muito é que antigamente os equipamentos, principalmente de ressonância e tomografia,
eram pouco numerosos. Então, você conseguia ver uma ressonância, uma tomografia em grandes hospitais, as capitais. Hoje, continuam ainda sendo uma área de custo muito elevado, são equipamentos muito caros, mas isso houve uma disseminação maior. Então, a gente consegue no interior, como a nossa clínica, por exemplo, ter equipamentos de alta qualidade. Hoje, a gente tem um parque tecnológico aqui na clínica, por exemplo, que é igual a dos maiores hospitais das capitais. Então, a qualidade de diagnóstico está conseguindo fazer, a gente consegue no interior fazer diagnósticos tão precisos quanto os que são feitos na capital. Então, isso ajudou demais, não só a gente que trabalha na área, como toda a comunidade médica e os pacientes, né, a ter um diagnóstico mais perto da comunidade. E existe uma diferença entre tomografia e a ressonância? Existe, são métodos completamente diferentes na parte técnica, né, na física de cada um deles. A tomografia usa a radiação ionizante, uma evolução aí do raio-x, né? A ressonância magnética usa um método completamente diferente, sem radiação. Ambas são feitas de imagens, né, dos mais variados tecidos. Cada um tem uma indicação diferente, então existem doenças e partes do corpo que são melhores avaliadas pela tomografia, outros são melhores avaliados pela ressonância, né? Então, mais uma vez, vai depender muito de que parte do corpo que se quer estudar, de qual é a suspeita clínica, qual é a doença que o paciente tem. Isso vai se escolher qual é o exame mais indicado para aquele caso especificamente. E falando da tomografia, ela consegue avaliar qualquer área do corpo ou não? Sim, a gente pode avaliar qualquer área do corpo, né? Mas, como eu te disse, existem partes do corpo que são melhores avaliadas para tomografia. Então, o exame a gente escolhe para ver determinada doença. Por exemplo, para a parte pulmonar, você quer ver uma alteração de pulmão, pneumonia. Então, a tomografia hoje é um dos exames de escolha, né? O que você consegue ver melhor, o parênquima do pulmão, lesões pulmonares, efizema, tumores, pneumonias, enfim. Avaliação óssea, né? Hoje a gente consegue fazer imagens tridimensionais para ver fratura, para ver anormalidades ósseas, programação de cirurgia, ver resultado de cirurgia. Então a gente consegue ver isso muito bem pela tomografia. E a parte abdominal também é muito avaliada para isso, né? Então, há áreas em que a ressonância vê melhor, em que a tomografia não mostra tão bem. Então são detalhes técnicos que a gente escolhe com base na doença do paciente. É por isso que não existe só um método de imagem, não existe um só que tem a ressonância que resolve tudo. Não existe isso. Cada método de imagem tem uma indicação precisa e deve ser escolhida pelo médico assistente, pelo radiologista, enfim, que vai ajudar o paciente. E o tempo para sair o diagnóstico? É algo demorado ou é algo rápido? Como que funciona? Não, hoje está cada vez mais rápido. Então, o tempo de execução do exame é variado também. Então, o exame de tomografia é um exame bastante rápido para executar, né? A aquisição das imagens é muito rápida. Às vezes demora um pouquinho, se precisa usar contraste ou não, você tem que preparar o paciente, mas o tempo mesmo é rápido, às vezes menos de 1 minuto, né? A depender de que parte do corpo é avaliada. O exame de ressonância já é um exame um pouco mais longo, a aquisição. As imagens são obtidas uma por uma, então, a depender da parte que vai ser avaliada, o exame é mais longo. Varia em 10, 15 minutos, às vezes até 1 hora. Depende do exame em si, né? Do que você quer ver, das sequências que você precisa fazer. Mas isso vai variar de caso para caso e de exame para exame. E existem pessoas que sentem medo de realizar esses exames? É comum isso acontecer também? Existem, isso é bastante comum, né? A gente ter pacientes que têm medo do exame, né? Porque às vezes não conhece, é um desconhecimento, ou houve às vezes um problema que aconteceu, né, na televisão, na mídia, e acha que pode acontecer com ele, né? Mas os exames são extremamente seguros. A grande maioria dos exames, você não precisa, o paciente vai deitar na máquina e vai fazer as imagens, não precisa ter nada invasivo com eles. Alguns exames, tanto de tomografia quanto de ressonância, pode ser necessário o uso de medicações, principalmente o contraste, né? São medicações diferentes para tomografia e para ressonância, mas é uma medicação administrada por via endovenosa que melhora a visualização dos tecidos do corpo. Em algumas doenças é necessário isso para fazer, mas mesmo assim a chance de ter um problema com o uso do contraste é extremamente baixa. Há uma triagem desses pacientes, né? O risco que existe, basicamente, né, principalmente, é um risco de uma reação alérgica, que é um risco que acontece com qualquer medicação que você toma, seja um comprimido de dipirona ou uma medicação injetável, você tem um risco de teórico, todas as pessoas têm de ter uma reação alérgica.
Então, isso é que às vezes assusta as pessoas, mas é extremamente raro, muito raro. As clínicas, a nossa clínica, as outras clínicas são equipadas para atender e medicar um paciente que eventualmente tem uma reação. Então, às vezes as pessoas têm medo, mas é um medo que é contornável. Existe também, no caso, principalmente da ressonância, o medo de lugares fechados, né? A claustrofobia. Então, alguns pacientes realmente não conseguem. A ressonância é um tubo mais longo, que a pessoa fica dentro. Então, quem tem muito medo de lugar fechado pode ter alguma dificuldade, mas para isso a gente também tem a possibilidade de fazer os exames com sedação. Tem um anestesista que faz uma sedação da medicação para o paciente dormir. Ele pode fazer o exame dormindo, com avaliação e acompanhamento de um médico anestesista. E o próprio paciente pode decidir fazer um exame por diagnóstico por imagens, ou tem que ter algum médico que vai fazer essa indicação do exame, o que é mais favorável para o diagnóstico dele? Não é recomendado que o paciente decida qual que se vai fazer. Isso acontece, é muito comum chegarem na clínica, doutor, eu quero fazer uma tomografia. Então, a gente geralmente não faz. Por quê? Porque, como eu te disse, cada exame tem uma indicação específica. Então, às vezes o paciente quer fazer uma tomografia porque ele acha que vai ser útil para ele, mas não é o melhor exame para ele. Então, ele vai, às vezes, ter gasto financeiro, ou vai fazer um exame que eventualmente pode, né, que tem radiação, que você não pode fazer toda hora, tem indicações precisas para ser feitas. Então, isso não é o recomendado. O que a gente orienta sempre é que ele procure um médico da especialidade do problema que ele está atendendo, ou um clínico que possa orientar ele, e aí sim esse médico é que vai solicitar, se for necessário. Muitas vezes o problema é resolvido até sem exame de imagem, mas se for necessário o médico vai pedir exame de imagem, vai pedir avaliação de outro colega especialista, um exame de laboratório, enfim. Então, o exame diagnóstico é um exame complementar. Ele não pode vir primeiro do que a avaliação médica, né? A clínica médica é soberana. Ele precisa ser avaliado por um médico para escolher o exame que vai ajudá-lo. E o exame é de fácil leitura do próprio paciente, ou é importante que ele procure um médico para conseguir entender melhor o que está escrito no laudo? Não, o laudo médico, como o próprio nome diz, é um documento médico, né? E ele, assim, a gente sempre procura usar a linguagem que seja de fácil entendimento, mas, assim, muitos termos são termos específicos do jargão médico, né? Termos técnicos. Então, na boa parte das vezes é muito difícil o paciente às vezes interpretar. Ele vai ler, vai conseguir entender o que tem escrito, mas o mais importante é que o médico dele veja esse exame. Assim como ele a gente preconiza que ele vá ao médico e solicite esse exame ele tem que retirar na clínica e levar ao médico dele, para o médico dele interpretar o que foi descrito ali, né, ver também as imagens e orientá-lo. Muitas vezes, já dei esse exemplo antes, muitas vezes vai ali no resultado um exemplo de uma alteração, que às vezes é uma alteração que existe, mas que não tem muito significado clínico, que não tem grande problema para o paciente, e que às vezes ele vai ficar preocupado e estressado com uma coisa que nem precisaria. Então, ou vice-versa, às vezes é um detalhe que ele não vai entender e que de repente é muito importante para o médico dele. Então, o paciente tem direito a ler, a entender, tirar dúvida, pode tirar dúvida inclusive conosco, com o radiologista que fez o exame, mas é muito importante que isso seja analisado em conjunto com o médico dele. Com a tecnologia que avançou muito nessa área, existe hoje um contato mínimo entre o médico que vai estar atendendo o paciente por conta dos laudos que é elaborado através do diagnóstico por imagem? Bom, não, na verdade, assim, há uma discussão grande sobre isso, sobre a humanização da medicina, né, dessa perda com a evolução, a dependência da medicina aos exames complementares, tanto de imagem quanto laboratoriais, né? Mas isso pode até ser que venha acontecendo um pouco, mas a gente tem que... Isso é um desafio para a medicina moderna, porque isso não pode se perder. Né? Eu falei aqui antes que a clínica médica tem que ser soberana. O médico, a opinião do médico, o médico assistente lá que está examinando o paciente, que vai conduzir, isso é a parte mais importante da medicina, é a relação médico-paciente. Então, os exames complementares, eles têm que ser auxiliares, eles não podem vir na frente dessa relação médico-paciente. Então, há uma discussão, há uma preocupação em relação a isso, são estímulos,
E há de se valorizar sempre a relação entre o médico e o paciente, a semiologia médica, né, o exame físico que o médico vai fazer no paciente. E aí, se ele sentir necessidade, né, realmente de um diagnóstico complementar, ele vai solicitar aquele exame. O exame precisa ser secundário nessa relação, não pode ser prioritário. Eu tenho certeza que as informações que foram ditas aqui pelo Dr. Tales será de grande importância e relevância para nós. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você e recebendo essas informações. Eu que agradeço. Me coloco à disposição, né? Sempre que precisar, que você tiver alguma dúvida, vou estar sempre à disposição, inclusive da comunidade, os nossos pacientes que quiserem tirar dúvidas sobre os exames, estiverem preocupados, querem ser informados sobre o exame, nós estamos sempre à disposição aqui na clínica para tirar a dúvida e ajudar o paciente sempre que preciso.